Boa noite. Já estamos ao vivo para essa live sobre LGPD, marketing e privacidade, que eu vou entrevistar o Dr. Cleóbas Santos. Eu não sei se ele já está aqui para a gente entrar, mas enquanto ele vivo. Doutor Cleóbas, eu estou aqui ao vivo já. Estava até me ligando aqui. Enquanto ele não chega aqui no Instagram, eu vou falando um pouquinho sobre o motivo dessa live de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Como a gente sabe, o mundo virtual trouxe um mundo maravilhoso, né? A gente tem a possibilidade de fazer N coisas com apenas um clique. Transações comerciais, compras online, mas também tem o outro lado da moeda, que é a questão de que existem os criminosos virtuais. E com o coronavírus, aumentou ainda mais a nossa vida online. E por outro lado, também aumentaram os crimes cibernéticos. É sobre esse assunto que eu vou conversar com um especialista no assunto da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O Brasil passou 8 anos discutindo essa lei. Em agosto de 2018, foi aprovada e sancionada a LGPD, que é a Lei 13.709/2018, que é sobre esse assunto que eu vou conversar com a doutora Cleóbas, sobre a lei, a LGPD, que ela já está vigorando desde setembro do ano passado, não é isso? E a gente vai tirar dúvidas de vocês a respeito de como vai funcionar, como está funcionando na prática a LGPD. Boa noite, doutora Cleóbas. Boa noite, Márcia. É uma honra enorme estar aqui com vocês. O pessoal está me ouvindo aí, podem dar um alôzinho aí no chat. Falem pra gente aí se tá bom o áudio, né? Se tá legal. O prazer é todo meu, doutor Cleóbas. Eu estava até falando um pouco aqui para as pessoas, né? Já entraram aqui, tem algumas pessoas que já entraram. Obrigada pela presença. Que quando eu resolvi fazer a live, né, sobre a LGPD, eu queria um especialista no assunto. E eu fiquei pensando, quem eu vou entrevistar? E graças a Deus eu conheci e eu estou muito contente por fazer essa entrevista com você, que eu sei que é uma pessoa super preparada, né? Eu espero satisfazer aí seus anseios, né? A gente vem trabalhando aí, a gente sempre está construindo aí conhecimento, tá, doutora? Fique à vontade aí para. Eu estou chamando de doutora pelo costume aí da área, tá? Fique Ah, à tá. vontade Mas aí eu não para. sou doutora ainda, não. A Terciane está aqui, está falando que está travando um pouco. Eu não sei qual o motivo, não sei se é a internet, né? Espero que resolva. Então, antes de começar, eu queria agradecer as pessoas que já entraram aqui, que estão acompanhando, né? Obrigada por estarem aqui. E eu queria falar um pouquinho, antes de começar a falar com o Dr. Cleóbas, eu queria falar um pouco sobre ele, né? Dr. Cleóbas, ele é doutorando, mestre e graduado em computação, bacharel em direito, pós-graduado em direito digital, compliance, segurança da informação e perícia digital, professor do Damásio, Mackenzie, POG de São Paulo, nossa, super preparado, né? E ainda professor visitante da New York Law School, nos Estados Unidos, né? E ele também é DPO. Não sei se fala de PO ou DPO, porque Fique à vontade, doutora. DPO é Data Protection Officer, né? Que significa encarregado de tratamento de dados pessoais. A gente vai entender um pouquinho sobre isso no decorrer da entrevista, que a gente vai falar sobre esse assunto. Então, doutor Cleóbas, já falei um pouquinho aqui sobre a lei, né? Que foi criada, passou-se 8 anos discutindo e finalmente foi criada a LGPD, né? Para estar nos ajudando a proteger os nossos dados. Como o tema da live em relação ao marketing, eu queria até já começar perguntando como que compromete, de certa forma, essa estratégia de marketing a partir da LGPD? Então, a LGPD ela é uma lei que exige que todo tratamento de dados seja feito com base ali nos princípios que ela estipula e também em medidas administrativas e medidas técnicas a serem implementadas por quem trata esses dados pessoais. Por quê? Porque a lei ela traz algo que já existia em outras partes do mundo, que é o conceito de titular de dados, ou seja, as Sim. pessoas são donas dos seus dados. Então, as empresas, inclusive as empresas que tratam com marketing, seja direto ou indireto, elas vão precisar se adequar a esses ditames, que a gente pode falar aí respondendo outras perguntas. Mas, no primeiro momento, qualquer empresa, e pessoa física também, não só empresas, que lidem com dados pessoais, ou seja, dados relacionados à pessoa física viva, aqui no Brasil, ou mesmo que a empresa seja de fora, existe previsão também nesse sentido, vai ter que se adequar, vai ter que entrar em conformidade, ou seja, em compliance com a norma, né? Sim. Por que o Brasil demorou tanto tempo para aprovar uma lei, né? Foram 8 anos discutindo e só agora que foi aprovada. A gente vê
de cara com base em outras normas também, que o nosso Congresso nem sempre ele é célere quando há assuntos um pouco mais complexos, ou mesmo que não são de total interesse, né, das bancadas ali presentes. Isso é uma questão política. Mas a questão legislativa mesmo, o Brasil ele tenta acompanhar aí o que já acontece em outros países do mundo. A gente tem uma forte inspiração no Regulamento Geral de Proteção de Dados lá da Europa, que entrou em vigor em 2018, mas que já vinha sendo debatido há muitas décadas, inclusive, até porque lá na Europa já existia uma diretiva em 1995, né? Isso já existia lá na União Europeia. Aí o Brasil abriu uma consulta pública em 2010, teve outra consulta pública em 2015, e a gente teve vários eventos que foram reforçando a necessidade da Lei Geral de Proteção de Dados, como o caso Snowden, que ficou muito famoso. A gente teve o caso da Carolina Dickmann, né, que criou um tipo penal lá do artigo 154A, então teve vários episódios. A questão da demora é porque realmente é complexo esse tema, ele não é tranquilo, é algo intranquilo para os nossos legisladores. Aí, por fim, a gente teve crises políticas, né? Governo Temer, saída da Dilma, juntou com pandemia também, né? E as próprias empresas, só para fechar a fala, as próprias empresas queriam um prazo até mais elástico para que a lei entrasse em vigor. Ela entrou em 2018. Porém, as sanções, que a gente pode comentar também em outro momento, elas só poderão ser aplicadas a partir de agosto desse ano, né? Então a LGPD ela veio para proteger as pessoas, mas também as empresas. Até recentemente, né, dia 14 de janeiro, agora teve esse ataque, né, cibernético no Brasil, que foram vazados os CNPJs de 40 milhões de empresas. Então, mas por outro lado também as empresas elas são alvo da lei, elas têm que se adequar à lei, não é isso? Para garantir a privacidade, principalmente dos clientes, né, dos cidadãos, é isso? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela deveria se chamar, o apelido dela deveria ser Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela não visa a proteção de dados de pessoa jurídica, apenas de pessoa física. E quem deve respeitá-la são pessoas físicas e pessoas jurídicas que se utilizem desses dados pessoais. Aí você pode perguntar, alguém poderia perguntar, mas aí as empresas ficam órfãs? Não, elas podem recorrer a outros diplomas legais, a outras normas existentes no ordenamento. A gente tem a própria Constituição Federal como cerne jurídico aqui no Brasil, por óbvio, e que lá no seu artigo 5º, no inciso 10, já tem a questão da privacidade ali estampada. Mas a LGPD ela é específica para a proteção de dados de pessoas físicas, né? Isso deve ficar bem claro. Mas mesmo assim, nesse mundaréu de dados que foram vazados aí, que você comentou, 223 milhões de dados, inclusive de pessoas já falecidas. Sim. É claro que há dados de empresas também, em meio àqueles dados pessoais. Então, a lei, assim que for identificado o responsável por esse vazamento, a lei vai poder servir de base para que sejam aplicados outros diplomas, como indenização por danos morais, né, compensação por danos morais e indenização por danos materiais causados por isso. Ou seja, o judiciário já pode se movimentar, o PROCON já se movimenta nesse sentido. Há outros órgãos, né, o próprio Tribunal de Contas da União já se manifestou no sentido de fazer uma auditoria em nível nacional para ver como é que os órgãos estão se adequando à LGPD. Então, mesmo que as sanções só comecem agora em agosto, a gente já tem como fazer valer a lei. Né? A gente já tem outros órgãos trabalhando nesse sentido. Quais são as empresas mais visadas pela LGPD, que estão no alvo mesmo da lei? Não, todas as empresas, né? Todas as empresas, mas claro que existem... A sua pergunta é extremamente importante, claro. Todas as empresas são alvo, mas se a gente fosse colocar aqui, eu me atreveria a falar de empresas que lidam com dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais sensíveis são, por exemplo, dados relacionados à saúde, à sexualidade, a ideologias, a religiosidade das pessoas. Né? A própria norma, ela exige um grau de proteção maior para esse tipo de dado, porque se esse dado vaza, pode ser que ele seja utilizado para causar lesões ainda maiores nesses titulares de dados, né? Você ser discriminado em função da sua orientação sexual e etc. Né? Então, essas empresas como planos de saúde,
farmácias, né? Essas empresas seriam as mais afetadas nesse tocante de dados sensíveis, né? Dados pessoais sensíveis. Quando a gente compra qualquer coisa pela internet, tem que informar os dados, né? Automaticamente a gente está sujeito que aqueles dados sejam usados de forma indevida. Como que a gente pode se proteger e como é que vai ser essa fiscalização dessas empresas, por exemplo, que atuam aqui no mundo da internet? Ótima pergunta. A gente tem lá na LGPD, no artigo 7º dela, as hipóteses de permissão de tratamento de dados. Tratamento é qualquer coisa que você faça com dados pessoais. Não é só coleta, não é só armazenamento. O simples fato de você ler informações em uma tela, onde você apenas lê essas informações, é tratamento, para fins de LGPD. Isso é um ponto. Então, existe uma base legal, existe, por exemplo, uma base legal chamada cumprimento de obrigação legal. Você tem que informar seu CPF numa compra online, porque ele vai ser utilizado para preenchimento de uma nota fiscal. Mas outros dados que o governo não exige por meio de lei, aí essa empresa que está coletando, ela vai ter que encaixar em outras permissões da LGPD, lá do artigo 7º. Por exemplo, para marketing, né, ela pode pedir o consentimento explícito, o consentimento claro, inequívoco, não pode haver vício nesse consentimento por parte do titular de dados. Quando você chega em um hotel, o hotel ele pega um formulário e entrega para você. Aquilo ali é uma obrigação legal. Nem que ele não quisesse, ele tem que fazer aquele tratamento. Agora, ele utilizar aqueles dados para fim de marketing já é outra operação de tratamento que ele vai ter que encaixar nas permissões da LGPD e, claro, também levar em consideração o próprio consentimento do usuário nesse tocante, né? A não ser que ele tenha outra base que ele consiga encaixar para dispensar o consentimento. Então tem que ficar muito bem divididas essas operações, porque você como empresa, ou você como profissional autônomo, você vai ter que comprovar que você está fazendo o dever de casa frente não somente a esses órgãos que eu já falei, PROCON, o próprio judiciário, né, tribunais de contas, mas frente a um novo órgão que foi criado especificamente para isso, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já está em funcionamento, inclusive. Nesse caso que você citou como exemplo do preenchimento da ficha de hotel, se, por exemplo, tiver um pontinho lá, que a pessoa autorizando, aí faz diferença pedir essa autorização para a pessoa, para usar os dados, para enviar alguma informação, tipo assim, para ela, no celular, no e-mail? Mas é justamente essa a ideia, porque um dos princípios que a LGPD traz, lá no seu artigo 6º, tem vários princípios que ela elenca, um deles, explícita ou implicitamente na lei, é o princípio da transparência. O titular dos dados, o nome não é à toa, ele é dono daquelas informações. Por exemplo, seus gostos musicais, Márcia, seus gostos musicais são um pedaço da sua personalidade que alguma empresa como a Spotify, a YouTube, seja lá quem for, a Google, possui. Mas aquilo ali pertence a você, aquilo é um pedaço de você que está em mãos de terceiros. Então o princípio da transparência, ele exige exatamente isso, que você trabalhe, mas dando a oportunidade para que aquele dono daqueles dados, o titular dos dados, saiba o que está acontecendo. Justamente por isso, o consentimento é uma das bases para fins de marketing. Às vezes dá para encaixar em outras bases de permissão da lei, mas geralmente vai ser o consentimento. Até porque o marketing ele é considerado, ele já é, vamos dizer, inimigo da corte, né? Vamos dizer assim, no mundo inteiro as pessoas não gostam muito de ficar recebendo o que a gente já considera como spam, né? Então é interessante fazer o pedido do consentimento, a não ser que você justifique de outra maneira usando a LGPD, como eu já falei várias vezes. Então, doutora Cleóbert, essa regra se aplicaria também ao caso, por exemplo, de políticos, né? Por exemplo, trabalho nessa área, né, de marketing político, assessoro políticos, e geralmente a gente sabe que os políticos mantêm banco de dados de eleitores para fins mesmo da política, né? Então, assim, seria essa regrinha que teria o cuidado de ter a autorização da pessoa sobre os dados dela? Então, no caso dos políticos, assim como outros profissionais e empresas, o princípio da transparência também vai se traduzir em políticas de privacidade claras, em termos de uso, né, se for um produto a ser utilizado, claros também, para que a população tenha acesso, para saber como é que aquilo vai funcionar. E, claro, eles vão ter que se adequar também, esses políticos, usando esses bancos de dados. E a gente rememora
que lá na legislação eleitoral, na própria lei de eleições e nas resoluções recentes que são publicadas para o ano eleitoral, o TSE proíbe, inclusive, a venda de bancos de dados, né, para fins de política, né, de campanhas de marketing político. Uhum. E isso é proibido sob pena, inclusive, de encaixe lá no abuso de poder econômico, né? Então, além de ter a LGPD, até porque o direito ele é orgânico, né? Ele imbrica várias normas juntas, né? Pode ser aplicado o direito eleitoral juntamente com a LGPD, sem prejuízo de sanções aí acontecerem nesse mesmo balaio, né? Então, sim, a resposta é essa. Os políticos também vão ter que se adequar não somente ao que eles já fazem em relação à lei eleitoral, mas agora também à própria LGPD. Doutor Cleobert, uma pergunta que eu acho que é interessante é que com a LGPD eu estou vendo que surge uma nova profissão no mercado, né? Que é justamente essa do DPO, né? Do DPO. Essa pessoa que vai ficar responsável por essa questão de tratamento de dados, né? Isso, qual que é a função mesmo desse profissional, que é o encarregado de tratamento de dados pessoais, né? Toda empresa ele vai ter que terceirizar. Como é que vai funcionar isso aí? E eu queria que você falasse também sobre se é realmente uma nova profissão que surge aí, né? Já que a lei vai ter que ser aplicada e as empresas vão ter que ter essa pessoa, né? Sim, não, com certeza. O DPO a resposta é sim, é um novo cargo que surge aí para o universo não somente privado, porque a LGPD também se aplica ao serviço público, aos órgãos da administração pública, né? Uhum. Ainda não temos regulamentação em relação, por exemplo, a pequenas e médias empresas. Isso aí é uma necessidade, acredito que em breve a gente vai ter alguma norma, alguma lei, regulamentando se vai haver a necessidade de encarregados de dados, que é chamado lá na Europa de Data Protection Officer, como você falou, né, do DPO, e esse cidadão que vai ser nomeado, se em todas as empresas ou não, como eu disse, isso está por decidir, ele tem como função precípua ser autônomo em relação às operações de tratamento de dados dentro da corporação. Ele se reporta diretamente à alta direção das corporações, para que ele não possa sofrer coação no âmbito das suas atribuições. E ele, dentre outras tarefas, que também carece de regulamentação, com certeza vai ter a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai versar, né, vai falar mais sobre as atribuições do DPO, mas dentre as atribuições dele estão exatamente acompanhar o processo de adequação das empresas em relação à LGPD. E para fechar a fala, porque você fez outra pergunta aí embutida em uma só, há a possibilidade de trabalhar como DPO remoto, como encarregado de dados remoto. Inclusive, eu tenho amigos, eles já trabalham, eles são contratados por várias empresas ao mesmo tempo, e eles fornecem, né, ele não precisa estar ali fisicamente, né, ele vai ser ali um DPO contratado, terceirizado, vamos dizer assim, que alguns chamam de encarregado ou DPO remoto. Tranquilo? E para atuar nessa área, o profissional precisa ter formação em qual área? Tipo assim, na área de tecnologia, na área de direito? O DPO, encarregado de dados, ele se parece muito com outros cargos já existentes, como o próprio Compliance Officer. Compliance, para o pessoal que não é do direito, a gente pode traduzir aqui rapidamente como conformidade, né? Uma área que lida com a adequação da empresa em determinados tocantes. Esses profissionais, claro, é interessante que eles já tenham uma bagagem dentro do direito, principalmente relacionada à privacidade, à proteção de dados. Se possível, que ele tenha bagagem também dentro da tecnologia, porque muitas das medidas que serão necessárias para a conformidade frente à LGPD dizem respeito a uma área da computação, que é a segurança da informação, que eu já acredito que já deveria ser uma área coringa, não deveria ser parte apenas, como a gente vê na literatura, da tecnologia, mas é uma área interdisciplinar. E esse profissional também tem que ser interdisciplinar, ele tem que conversar com as diversas áreas da corporação para que ele tenha ali o trato, a diplomacia necessários para fazer com que esse processo não seja doloroso. Mas, além disso,
o mais importante, na minha opinião, não é nem a bagagem técnica, a bagagem jurídica, é a questão diplomática. Esse profissional ele tem que saber tratar mesmo com outras pessoas ali do quadro, né, de outras sessões, para que ele consiga tocar o negócio, para que ele consiga virar um amigo e não um odiado chato que vai encher o saco ali daqueles outros profissionais. Tranquilo? Doutora Cléo, sobre as punições, o que prevê a LGPD de punições, né? Que essas fiscalizações já vão começar a partir de agosto. O que a empresa pode ser punida se ela estiver descumprindo a lei? Ela pode receber uma advertência para que ela possa regularizar alguma operação de tratamento de dados. Ela pode receber uma multa de até 50 milhões de reais por infração, né? Claro que vai ser levado em consideração a maturidade, ou seja, se a empresa já fez o dever de casa, se ela fez parte do dever de casa, se ela está buscando se adequar. Isso vai ser levado em consideração. Inclusive, existe uma lei muito famosa do universo do compliance, que é a lei anticorrupção, ficou assim conhecida, ela trabalha dessa mesma maneira, né? Ela deixa bem claro que serão levados em consideração o status atual da empresa, né? O que foi que ela já fez. Até porque existem exceções no próprio direito como motivo de força maior. Digamos que você, Márcia, você é uma profissional do marketing, você fez o dever de casa, você aplicou todas as medidas técnicas, medidas administrativas para que o seu negócio esteja em conformidade com a LGPD. Só que um Cleorbit do lado negro da força, um cracker, né, um hacker não ético, ou seja, um cibercriminoso, ele tem um conhecimento muito avançado de invasões de dispositivos, ele vai e invade ali sua base de dados e vaza isso na internet. Então, a autoridade, assim como os outros poderes, né, as outras forças da lei, vão ter que levar isso em consideração para ver se era impossível você se proteger, porque o cara é muito bom, o cara tem ferramental, tem técnicas, conhecimentos que são muito maiores do que o próprio compliance que você implementou ali no seu negócio. Então, seria nesse viés aí. Doutor Cleóbis, existe algum ponto da lei que fala que fica permitido o tratamento de dados do cidadão sem o consentimento dele? Sim, existe. Como eu disse, no artigo 7º, existe a base do consentimento é apenas uma, certo? E alguns profissionais como eu, nem sugerem que ela seja utilizada como primeira opção, né? Porque dá muito trabalho gerenciar o consentimento dos usuários. Pode ser que amanhã uma pessoa que consentiu hoje já tire o consentimento, porque tem esse direito. Ela tem esse direito pela lei. Então é interessante que você... Oi? Como é que fica, então, no caso de unidade ideia? Permiti, agora não quero mais. Não, aí você vai ter que parar de fazer o tratamento de dados daquele titular, a não ser que você encaixe esse tratamento em outras das bases legais que estão na LGPD. E também em relação aos dados pessoais sensíveis, existe previsão de que você faça o tratamento sem o consentimento para algumas finalidades lá, que eu também não vou entrar nos pormenores disso, né? A gente só está pincelando aqui por alto, mas existe sim várias possibilidades que a LGPD traz para não ficar muito amarrado apenas em consentimento. Até porque não é essa a proposta, né? Se a pessoa tiver os dados dela vazados, né, o que pode acontecer de ruim? Tipo assim, quais são os casos mais comuns quando acontece vazamento de dados e que pessoas vendem esses dados para outras com fins, né, criminosos? Então, em primeiro lugar, você pode sofrer vários cibercrimes, né, vários crimes digitais. Você pode ter contas abertas em seu nome, você pode ter empréstimos sendo feitos, você pode ter suas chaves Pix comprometidas, usadas em golpes diversos. Você pode ter fora do mundo online, você pode ser sequestrado, porque esses dados, por muitas são as vezes que estão ali seu endereço, o endereço mesmo da sua casa. Os seus gostos, né? Você pode sofrer discriminação no mercado de trabalho. Então tem um monte de lesões que podem acontecer a partir desses vazamentos. Aí eu já aproveito aqui o momento para falar sobre um serviço, acredito que muitos dos presentes aqui na live até conheçam, que é o Registrato. É um serviço do Banco Central, que se você pesquisar na rede, você vai encontrar como acesso, é muito tranquilo. O Registrato. Você
se cadastra por meio da sua aplicação do banco, você usa Itaú, Banco do Brasil, seja lá qual for, dos principais bancos você tem acesso a esse registrado para você ter um relatório sobre a utilização do seu CPF em relação a empréstimos, abertura de contas, etc. E, para finalizar, liguem os alertas relacionados a transações bancárias, né, para que você receba alertas sobre transações, sobre transferências. Tudo isso que pode acontecer de maneira indevida, é interessante que você ligue esses alertas, né, para evitar dissabores aí, ou pelo menos para reagir aos dissabores que acontecerem, né? Eu ia fazer justamente uma pergunta a respeito disso, sobre os cuidados que os usuários, né, devem ter para evitar os ataques virtuais, e também eu vi que muitas pessoas estavam fazendo consultas em sites para saber sobre os dados vazados, se os seus dados foram vazados, e se era seguro, né? E se existe algum site que seja seguro para a gente estar fazendo essa consulta de vez em quando, para se resguardar. Então, a iniciativa do criador do site Fui Vazado, né, que foi o site que ficou famoso recentemente para isso, ela é muito louvável. Só que eu fui um dos que levou pedrada, inclusive, porque disse que a gente deve ter cuidado com essas coisas que aparecem da noite para o dia. Até porque, por vezes, quem criou não tem malícia, mas pode ser que aquilo esteja sendo utilizado já por terceiros também, que tem malícia, né? Por exemplo, num site como esses, poderia servir para validar quais CPFs estão válidos, né? As pessoas que têm interesse estão ali pesquisando. A localização geográfica pode ser inferida, por exemplo, a partir do número IP que você utiliza para acessar um site desses. Aí, para você ter ideia, fugindo dessa questão do site, né? As bases de dados, ou seja, o conjunto de dados que foi vazado e está inclusive na internet, os pesquisadores já descobriram que vem com vírus. Então, quem copiou essas bases de dados para os seus computadores pode ter se infectado com um vírus perigosíssimo, que a gente chama de malware, né? É um rootkit, né? Uma ferramenta muito poderosa aí, que pode, inclusive, causar outras lesões piores ainda do que o próprio vazamento. E você perguntou também, eu não lembro agora o restante da pergunta, mas, por favor, faça mais aí que a gente vai discorrendo. Sobre os cuidados mesmo para evitar os ataques virtuais, né? Além dessa questão já tinha falado sobre a questão dos bancos, né? Questão financeira, enfim. Eu não sei, acho que ficou respondido a pergunta. Uhum. Agora, eu queria falar sobre você, sobre esse ataque que o Brasil foi alvo aí, esse foi o maior da história. Fez alguma diferença a gente já ter LGPD ou não? Em que... Em relação a punir esse pessoal aí, essa pessoa, esse hacker que foi responsável por esse vazamento? Isso. Tecnicamente, falando de tecnologia, em computação realmente, não houve muita diferença, né? A gente, assim, até porque as pesquisas indicam que as empresas, a maioria não está em conformidade com a LGPD ainda, algumas estão ouvindo falar agora. Então, tecnicamente, no lado da tecnologia, talvez não tenha feito tanta diferença. Mas juridicamente, sim, né? Como eu disse, o próprio PROCON entrou em ação, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é esse novo órgão, convocou a própria Polícia Federal, o CGI, que é o Comitê Gestor da Internet aqui no Brasil, para tentarem descobrir de onde esses dados foram vazados, né? De onde eles saíram. Aí, juridicamente, sim, a LGPD ela vai ter ali o condão de fazer valer ali os direitos dos titulares por meio dessas punições que a gente comentou. Que, inclusive, eu não falei de todas, falei só de duas, né? Das multas, pode ter multa diária também, pode ter a suspensão do uso do banco de dados, a depender do caso, pode ter uma obrigação de você divulgar para a sociedade que você teve dados vazados, que você sofreu algum ataque. Isso lesa a sua reputação, né? Isso faz com que você você entre em descrédito na sociedade, né? Por conta desses vazamentos. O Hotel Marriott é uma rede, né, famosíssima, luxuosa e mundo afora. 3 vezes teve seus dados vazados e os clientes eles reagiram. Muitas pessoas falam que não se hospedam no Marriott por conta da fragilidade dos sistemas do Marriott em relação a seus dados pessoais. Então é coisa séria, não é brincadeira, não.
eu observo que, queria abrir um parênteses aqui, é muito complicado você ter segurança, considerando que, eu não sei qual é o seu ponto de vista, mas na época das eleições a gente ficou sabendo que foi falado que houve um vazamento, uma invasão, né, na verdade, lá no TSE. Realmente houve, e se o TSE foi invadido, imagine o resto, né? O que acontece? Eu fiz lives sozinho sobre isso. Quem quiser, visite o meu Instagram. Lá estão gravadas essas lives a respeito dessas invasões. Houve invasão, porém não houve invasão ao processo eleitoral digital, são coisas totalmente distintas. E aqui eu defendo qualquer empresa que se preze a se proteger, porque o TSL não está lá chupando o dedo, ele realmente faz o dever de casa. Então eu defendo esses órgãos e as empresas que realmente cuidam da segurança, mas nada é perfeito. A gente tem milhares de softwares. É como se você tivesse uma casa com milhares de portas, com milhares de telhas diferentes, né? São muito software junto, e nem sempre a gente consegue fechar todas essas brechas, né? Claro que segurança da informação ela é aplicada como um conjunto de segurança. São muitas medidas, não só medidas técnicas, mas medidas de recursos humanos, de conscientização, de comportamento, de psicologia, junto com medidas administrativas, medidas jurídicas, é muita coisa junta. Mas, infelizmente, acontecem essas coisas, mas isso nada teve a ver com o processo eleitoral. Não teve nada a ver com mudança de votos, essas coisas aí que muitas notícias falsas apareceram nesse tocante também, né? Dessas, né? Pessoal, como que a gente pode, a partir da LGPD agora, ter certeza ou usar essa lei a nosso favor para ter mais segurança e privacidade dos nossos dados pessoais? Ter o costume, que não é fácil, de ler as políticas de privacidade, né? Ler os termos de uso. Agora, recentemente, o WhatsApp entrou numa saia justa, porque exigiu, né, de certa forma abusiva, a gente chama isso de cláusula leonina, né, uma cláusula abusiva na relação entre o fornecedor e o consumidor, para fins de nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é considerado a parte mais fraca, a parte mais frágil. E o Facebook, que é dono do WhatsApp, praticamente disse: quem não aceitar, simplesmente não vai mais usar o serviço. E isso ativou o PROCON, né, para que o PROCON também exigisse ali do Facebook explicações, inclusive vou até atrás de saber o que foi que resultou isso. Mas é isso, a gente ter a cultura de estudar aquilo que a gente faz, né, porque a gente vai no automático, é muito fácil, eu vou baixar uma aplicação e usar e etc., sem ler ali se você está deixando a sua alma ali para aquela empresa, né? Se você está permitindo que aqueles dados sejam, inclusive, compartilhados com terceiros de maneira desnecessária. Existe um princípio na LGPD que é o princípio da necessidade para aquele tipo de finalidade, né? A empresa disse que ela quer só para fins de marketing. Para que ela precisa de altura, por exemplo, num determinado caso? Por que ela precisa da orientação sexual? Por que ela precisa da cor dos olhos, né? Ela vai ter que amarrar isso justificadamente, senão isso é um tratamento excessivo, desnecessário e abusivo. Então é conscientização da população mesmo, em relação não somente à utilização da tecnologia, mas também em relação à reação quando acontecer algo errado. A população brasileira, infelizmente, ela cruza os braços na maioria dos casos, ela não tem o costume de reclamar frente ao judiciário, de reclamar frente aos órgãos de proteção. Né, isso também deve ser trazido à baila aqui. Essa questão do WhatsApp é bastante séria. E, assim, e os aplicativos em si, eles têm todas essas regrinhas. Ou você aceita para usar ou não aceita, né? Agora que eu ouvi essa discussão aí sobre a questão do WhatsApp, inclusive parece que adiou, né, essas mudanças, realmente porque houve essa discussão em torno dessas novas regras do Facebook em relação ao WhatsApp. E muitas pessoas estão migrando para o Telegram, né? Eu já estava lá e até gosto do Telegram. E eu acho que até vai abrir mais concorrência entre os dois aplicativos. Eu acho que realmente é igual você falou, as pessoas não têm o cuidado, o hábito de reclamar e aceita tudo como vem, né? Mas eu acho que agora está mudando, talvez esteja mudando um pouquinho, porque só essa discussão que houve aqui adiou essa alteração, acho que já é um passo, né?
Não, muito bem colocado, querida. A gente que trabalha com proteção de dados, nós pesquisadores, ficamos muito felizes, não pelo fato em si da questão abusiva ali, naquele contrato de adesão. Os contratos de adesão é o tipo de contrato que você diz, olha, é isso aqui, e você adere se você quiser, né? Isso é abusivo, né? Isso aí é um caso. Mas o reflexo disso, as consequências disso, foram salutares, foram saudáveis. A gente viu a população se movimentando, as pessoas discutindo proteção de dados, e inclusive testando outras aplicações, como o Signal, como o Telegram e outras aí, né? Eu não sei se a população vai ficar nessas outras, né? Como eu sou programador também, a gente estuda uma disciplina chamada usabilidade. E a usabilidade, por vezes, faz com que as pessoas, elas em detrimento de outros valores, como privacidade, seus direitos, etc., elas preferem ficar no local que elas já estão mais acostumadas, estão mais cômodas, né? Que elas gostam mais, que é o WhatsApp. Eu não sei se foi uma vibe de momento, se as pessoas vão voltar para o WhatsApp, mas o que importa é que foi um marco no comportamento social, como você falou. Isso sim foi muito interessante. Professor Augusto, muito obrigada pelas suas informações. Eu queria saber se você tem alguma coisa a falar sobre a lei que eu não perguntei, que você considera que é importante as pessoas ficarem sabendo, né, para esclarecer para a gente aqui. Então, reforçar, né, o que eu disse, de que a lei ela existe exatamente para tutelar pedaços de nós, pedaços de nossa personalidade, que estão espalhados em diversos serviços online e offline, porque a lei protege dados, inclusive em papel, ou até mesmo na mente das pessoas, ou seja, são pedaços do Cleorbit, pedaços da Márcia, da Terciane, de quem mais, do Carlos Roberto, que estão aí nas redes. Nesse momento, a gente está fornecendo dados pessoais para o Instagram. Ele sabe que nós conectamos durante um horário X a Y, sabe de onde a gente está conectado, qual é a cidade, qual é o horário, etc. Então, essas informações têm que ser cuidadas, tem que haver lealdade por parte dessas empresas, para que não utilizem-nas para fins diversos daqueles aos quais elas foram coletadas, né? E nós, como população, temos que criar o costume de correr atrás de nossos direitos que foram conseguidos com muita luta. A gente que estuda história, a gente sabe que a humanidade ela vem amadurecendo, mas muito do que a gente tem hoje foi conseguido a duras penas. Então, exerçam seus direitos, né? E até porque, só para fechar, a lei LGPD não veio para dificultar a vida dos profissionais de marketing, não veio para dificultar a vida das empresas. Pelo contrário, ela veio para dar uma forma, uma segurança maior no trato dessas operações. Você já sabe agora o que deve fazer, né? Para que você possa ficar em paz também, para que você possa trabalhar ali tendo um certo norte a ser perseguido. Então eu vejo a LGPD com muitos bons olhos. E é isso, minhas considerações finais. Eu agradeço demais a presença de quem está aqui ao vivo e dos que vão assistir depois. E se cuidem aí durante a pandemia. A Cristiane, o Aldeir, vocês que estão comentando, parabenizando IGA, JR, GAP, né, todo mundo que ficou aqui até agora, que ouviu, né, que eu acho que é super importante esse assunto. Como a live vai ficar gravada, quem não pôde assistir, tem muitas pessoas que me mandaram mensagem falando que meu poder, que eu descompromisso, enfim, mas vai ficar gravado aqui, porque eu acho que esse assunto é importante. E outra, a gente está aqui com uma pessoa que entende muito do assunto, inclusive, o Dr. Cláudio fez um comentário que você ajudou na participação da lei, alguma coisa assim. Nossa, então é o cara, né? Como foi essa experiência? Só para a gente fechar aqui. Eu participei lá no Congresso, né, de parte dos debates relacionados à própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Eu estive lá nesse debate. Então, com certeza, experiências aí extremamente enriquecedoras, né? Foi uma honra para mim participar. E a gente estuda, trabalha para isso, né? Eu, pelo menos, né? Para contribuir com o tecido social, né? Para melhorar aí com nossos conhecimentos o que a gente puder. O doutor Iga é lá de Balsas, no Maranhão. Eu acredito que seja meu conterrâneo, se não for, está na minha terra, né? Que eu sou maranhense. A doutora Aline, lá de São Paulo, é amiga de longas datas, já palestrou várias vezes comigo, tem livro publicado comigo também. Então tem gente conhecida aí. Cleiton Raposo, manda o meu abraço. Um abraço a todos vocês. A Mona também comentou parabéns aqui também. Eu gostei muito. Eu imaginei que seria uma super live, porque
Você é uma pessoa super preparada, doutor Cleóbas. Muito obrigada, de coração. Realmente foi bem enriquecedor, esclarecedor. Para mim foi muito bom. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, viu, os comentários, não somente da plateia, mas os seus também. E, repito, foi uma honra enorme participar desse momento e que a gente repita aí, inclusive com outros profissionais, eu posso indicar para você. Vai ser uma honra aí. E quando tiver outro assunto também, a gente pode voltar a falar sobre esse assunto também, porque a lei ainda vai está vigorando, mas só a partir de agosto mesmo que vai ter mesmo uma aplicação, né, das sanções. A gente pode voltar a falar sobre esse assunto e outros, né? Obrigada de coração, doutor Cleóbas. Uma boa noite e boa noite a todos que também estiveram aqui com a gente aqui nessa live. Boa noite. Uma boa noite. Tchau, tchau. Se cuidem. Tá bom.